Olá, turma! Mais um conteúdo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender, e hoje nós vamos falar sobre cultura. Sua empresa ela tem cultura? Você acredita que ela tem cultura ou ela só tem caos aí disfarçados? Você queira ou não queira, a sua cultura ela existe dentro aí do seu negócio, mesmo que você muitas vezes fale que a cultura não tem. Na verdade, essa cultura ela existe, ela é apenas um caos disfarçado no seu dia a dia e isso se implementa. E aí eu sinto muito, mas você está perdendo dinheiro, você está perdendo dinheiro aí no seu negócio. Isso é muitas vezes complicado porque acaba indo para um caminho não tão legal assim. Acaba tendo mais dificuldade, acaba tendo mais problema, porque você muitas vezes não entende que a cultura precisa ser conduzida por você. Eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócios e eu ajudo as empresas e principalmente aí os gestores, os donos de empresa a mudarem os seus resultados no dia a dia. Vamos lá então falar sobre o assunto de hoje. A cultura da sua empresa está ruim? O que você faz? Você já fez esse diagnóstico ou você acredita que a cultura está boa? Ou você tem certeza que a cultura está boa? São coisas diferentes, são coisas que você precisa parar e refletir, buscar fazer um diagnóstico, ouvir as pessoas, porque a cultura ela parte da liderança. Esse é o ponto fundamental. Como estão seus líderes? Como é você como líder dentro da empresa? O que você prioriza? O que você determina? O que você estabelece? O que seu time de liderança estabelece dentro do jogo da sua empresa. Porque se você não perceber isso, a cultura começa a entrar de uma tal forma que muitas vezes é irreversível. O caos impera, a dificuldade aparece, o retrabalho, as pessoas se isentando dos problemas, as pessoas fugindo muitas vezes de questões mais difíceis. Isso acaba se transformando num caos que muitas vezes você não percebe pela correria que você está, pelo dia a dia que você está se afundando muitas vezes em apagar incêndio apenas e não de construir uma cultura forte, uma cultura que assume responsabilidade, uma cultura que se desenvolve a cada dia mais em termos de liderança e você é o grande espelho do seu time, você é o grande espelho das pessoas que trabalham dentro da sua empresa. Então isso é muito importante. Olha só, a cultura ela não começa no RH, ela não começa no departamento de recursos humanos. Ela começa por você, ela não começa por frases, ela começa por atitudes. E as atitudes é que vão refletir a principal frase dentro de um contexto, que ali muitas vezes está relacionado com os valores, com a missão e com a visão da empresa. Não adianta nada fazer esses três pontos e você não agir diariamente, todos os dias, buscando desenvolver essa cultura. A cultura, ela nasce da liderança das pessoas, principalmente a sua aí, dono ou dona de empresa. Qual que é o grande propósito da cultura? É aquilo que você tolera e aquilo que você não tolera. Isso é o ponto fundamental. A cultura está estabelecida nesses pilares. O que você tolera e o que você não tolera. Aquilo que você tolera, você reforça. Aquilo que você não tolera, você deixa claro para as pessoas que você não aceita determinados comportamentos, determinadas atitudes, determinadas situações. Tá, ok? Então você vai reforçando isso ao longo do dia a dia, você vai reforçando isso ao longo da trajetória de desenvolvimento das pessoas. Você contrata as pessoas pelo que você tolera e você demite as pessoas pelo que você não tolera. Isso é muito importante, você vai reforçando isso dia a dia, mês a mês. Principalmente dar exemplo. O exemplo ele é fundamental para que você consiga construir uma cultura forte dentro daqueles critérios que você tolera e dentro daqueles critérios que você não tolera. Então, é sempre importante você deixar isso muito claro. Então, líder que grita, líder que some, líder que não dá feedback, líder que não valoriza, líder que muitas vezes rouba a ideia dos colaboradores, isso tudo vai sendo tolerado e a cultura vai sendo formada, tá certo? A equipe ela faz exatamente aquilo que a gente faz e não aquilo que a gente fala, tá certo? Então a equipe copia, a cultura ela muda, os resultados aparecem, tá certo? Então é importante você entender isso. Se você tiver cultura forte, os resultados irão aparecer. Se você tiver cultura
de não fazer as coisas se desenvolver e você não vai ter resultados. Tá bom? Então, mas o líder ele precisa o quê? Escutar, orientar, corrigir, reconhecer, valorizar as pessoas, contratar correto, dar feedback correto, porque quando você se abstém de fazer feedbacks para aquela pessoa que está fazendo uma atitude errada, você desvaloriza quem está fazendo, e aí você perde o time, você perde o jogo, você não consegue se desenvolver em termos de liderança e as pessoas percebem isso muito rapidamente. Você estabelece a sua cultura à medida que você vai estabelecendo regras que são aceitáveis, regras que você precisa estabelecer. E aí isso vira norma, isso vira a sua cultura, isso vira a regra do jogo dentro da empresa. Pensa o seguinte, você tem alguém lá que está fazendo atitudes que não estão legal, você precisa dar feedback, você precisa orientar essa pessoa como precisa ser feito, você precisa colocar essa pessoa de novo alinhada com a cultura da empresa, e isso o teu time vai perceber. Isso o teu time vai entender o que está sendo pedido e o que não está sendo tolerado, vamos dizer assim. E aí a cultura vai se estabelecendo e as pessoas vão permanecendo aquelas que estão alinhadas com a cultura. As que não estão alinhadas com a cultura, o que você tem que fazer? Você tem que desligar. Depois, obviamente, de dar feedback, treinar, tentar desenvolver, porque muitas vezes não adianta. Tem pessoas que não vai encaixar e aí você tem que fazer de fato aí o desligamento. Quer mudar a cultura da empresa? Comece mudando como a liderança se comporta. Principalmente você, dono de empresa, você empresário, empresária, né? Que precisa enxergar isso. Você é o grande líder, você é a grande líder, você é o grande exemplo. É como se fosse pais e filhos. Os filhos copiam os pais, os funcionários copiam suas lideranças. Então você tem que olhar, tem que fazer um diagnóstico de como você está, de como que a sua liderança está, se você as tiver, entendeu? E transformar isso, fazer reuniões semanais de alinhamento, de estudo, de entendimento, o que precisa ser feito, o que precisa ser colocado no dia a dia como grande regra aí da sua cultura. Desafio é desenvolver aí essa análise, tá ok? E fazer ações para que isso se transforme numa cultura forte. Então verifique como é que tá, verifique quais são os pontos frágeis e tente fortalecer. Tente educar seu time, tente colocar aí a sua liderança mais fortalecida. E se você tiver dúvida, você manda uma mensagem. Se você quiser que a gente te ajude, a gente tem mentoria para te ajudar nesse conceito. Basta você entrar em contato com a gente, mandar aí uma mensagem, que a gente vai entrar em contato e a gente vai te entender e depois te apresentar uma proposta, tá bom? Se você não está inscrito ainda no nosso canal, tem dicas aqui semanais como esta, passa a seguir a gente, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito, fora os outros conteúdos que já estão postados aí para poder te ajudar. Gostou desse conteúdo? Curta esse conteúdo, compartilhe esse conteúdo, isso você vai estar ajudando a gente, mas principalmente você vai estar ajudando quem receber esse conteúdo, porque tem muita gente precisando desse conteúdo e você vai fazer parte. Quero te agradecer mais uma vez, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.